Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre série de pagamentos, também conhecido como renda certa. Vamos fazer um exemplo para podermos entender. Vamos imaginar o seguinte fluxo de caixa. Eu vou fazer 4 depósitos, por exemplo, um investimento. Vou fazer 4 depósitos de R$ 100. No instante 0, então, eu deposito R$ 100. No instante 1, deposito mais R$ 100. No instante 2, R$ 100. E no instante 3, deposito R$ 100. Eu tenho uma taxa aqui de 10%, desculpa, 10% ao mês, que dá 0,1. Então depositei 100, depois 100, depois 100, depois 100, e nesse instante 3 eu vou obter um montante, ou somatório. Só para a gente lembrar aqui, a fórmula que a gente vai usar é essa aqui, montante capital 1 mais I elevado a N. Se você trocar o M por SN e o capital por P, de valor presente, ou principal, então essa é a fórmula que a gente vai usar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma equivalência de capitais. Eu vou dizer que meu SN equivale, o que está para cima é igual ao que está para baixo. Então, escolhendo aqui como data focal, que é onde a gente pode comparar os capitais, eu vou falar que o meu SN é equivalente a esses 4 pagamentos, todos nessa data focal. Então, o SN está lá e eu vou trazer esses pagamentos para frente, segundo essa fórmula aqui. Então, esse primeiro R$ 100, eu vou jogar ele, 1 mais I, meu I é 0,1, e meu N é o número de períodos, então ele vai andar 1, 2, 3 períodos, certo? Depois, esse aqui, R$ 100, 1 mais I, ele vai andar 2 períodos, então meu N é 2. Esses R$ 100, 1 mais 0,1 elevado a 1, porque ele vai andar 1 período. E os últimos R$ 100, nem precisaria colocar, mas só para ficar mais evidente, 1 mais 0,1 elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Então eu vou acabar cancelando isso aqui, vai dar 1. Então vamos desenvolver aqui. 100 que multiplica 1,1 ao cubo, mais 100 que multiplica 1,1 quadrado, mais 100 que multiplica 1,1, mais 100, 1,1 elevado a 0. Vou colocar o 100 em evidência, então eu tenho 100 que multiplica 1,1 ao cubo, mais 1,1 ao quadrado, mais 1,1 elevado a 1, 1,1 elevado a 0. Então 100 multiplica esse número ao cubo, 1,331, mais 1,21, mais o próprio 1,1, e aqui vai dar 1, todo número elevado a 0 dá 1. Então eu tenho 100 que multiplica, somando tudo isso aqui vai dar 4,641. Então eu vou obter um final de R$ 464,10. O que isso significa, então? Fiz um depósito hoje de 100, depois 100, depois 100, depois 100, a uma taxa de 10% ao mês, obtive uma soma de R$ 464,10. Então vamos fazer uma forma mais genérica. Como seria? Eu vou ter uma série de pagamentos, e são pagamentos iguais, e eu vou colocar aqui no instante 0, eu vou chamar de R o meu pagamento. Antes era R$ 100, agora eu vou chamar de R. No instante 1, mais R, no instante 2, mais R, e assim sucessivamente,
até o instante N, que foi o último pagamento que eu fiz de R$100. Desculpa, de valor R, né? E nesse instante eu quero saber qual que é a soma. A minha taxa eu vou chamar de I. Nossa. Chamar de I. E vamos fazer a conta. Da mesma forma, o que está para cima é igual ao que está para baixo. Vou trazer todos os pagamentos para a data presente. O primeiro, eu tenho R, 1 mais I. Quantos períodos esse está andando? Eu vou jogar N períodos, né? N menos 0 é o próprio N. Depois, o segundo, ele vai andar N períodos menos 1. 1 mais I, N menos 1. Esse terceiro, eu vou andar também N menos 2 períodos. 1 mais I, N menos 2. Mais não sei quantos. E até chegar ao último, que eu vou andar N períodos menos N. Né? Então vai dar 1 mais I elevado a 0. Vou colocar o R em evidência. Eu vou obter 1 mais I elevado a N, 1 mais I, N menos 1, 1 mais I, N menos 2, mais o último, 1 mais I elevado a 0. Da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior, só que aqui eu tenho uma soma de uma progressão de elementos de uma progressão geométrica. E eu espero que vocês acreditem em mim. Esse resultado é igual a 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. A gente chama esse fator de acúmulo de uma série de pagamentos. Eu posso reescrever, por exemplo, R vezes A, e esse A é um número que depende de N, que é o número de parcelas, e da taxa. Esse fator ele pode ser calculado utilizando essa fórmula aqui, ou ele pode ser tabelado. Então, se você estiver em um exercício num concurso público, por exemplo, ou ele vai te dar alguma informação para você calcular, ou ele vai te dar a tabela. Vamos fazer o exemplo anterior utilizando esse método. Como é que ficaria, né? Então, eu tenho lá meus 4 pagamentos, eu tenho a minha taxa. Eu vou primeiro calcular aquele fator, que é 1 mais I elevado a N, menos 1 dividido por I. Nesse caso, 1 mais 0,1 elevado a 4, meu N, menos 1, sobre 0,1. Isso aqui vai dar 1,1 elevado a 4 menos 1 sobre 0,1. 1,1 elevado a 4, 1,4641 menos 1 sobre 0,1. Isso aqui vai dar 0,4641 sobre 0,1. Multiplica em cima e embaixo por 10. Eu vou obter 4,641. Então, vamos usar aquela fórmula, né, que eu coloquei aqui. A soma é igual ao valor da parcela vezes o fator que eu calculei, nesse caso. Então, meu SN vai ser R vezes A, certo? Então, nesse caso, eu tenho 100 vezes 4,641. Então, eu obtenho o mesmo valor de R$ 464,10. Então, esse é o conceito de uma série de pagamentos. Sempre devemos lembrar que as parcelas são iguais. A soma ela vai estar na última data e a gente pode calcular esse fator ou obter ele tabelado. Espero que tenham gostado e tenha servido para entender melhor esse conceito. Muito obrigado, até mais.